Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma edição do Seminário Internacional através das redes sociais. Este seminário, que tem 2 publicações semanais, foi projetado para que você entenda com toda clareza o projeto de Deus para a sua vida. E na aula de hoje, vamos falar sobre o tema Graça e Fé. Preciosa graça de Jesus. Nossa abordagem de hoje vai ensinar que a graça e a fé se manifestam através do Evangelho, que é a autêntica revelação de Deus e dos intentos divinos com respeito a nós. E eu quero que você preste bastante atenção aos textos bíblicos que vou utilizar nessa aula. A palavra de Deus diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Já em Colossenses, capítulo 1, verso 23, a Bíblia afirma que, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Este Evangelho foi pregado por toda criatura que há debaixo do céu. O Evangelho tem uma mensagem de juízo e graça, válida para todos os homens. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versos 23, 24, 29 e 30, a palavra diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. A graça é um dom de Deus e não um atributo do homem. Em Efésios 2:8, a Bíblia ensina que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No Velho Testamento, podemos perceber a ação da graça de Deus em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. No Velho Testamento, a graça consiste, portanto, no perdão dos pecados. Graça e verdade são consequências da encarnação. Significa todo o Evangelho. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. João, capítulo 1, versos 14 a 17, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça significa perdão, justificação e redenção. Tudo isso pela fé em Jesus. A graça também significa ministério, ou seja, os ofícios confiados ao crente. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Vemos a operação da graça através dos dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 1 a 11. A graça também é dádiva não merecida, como diz Efésios, capítulo 2, verso 8. A graça foi dada para ficar à disposição do eleito, um conjunto de recursos oferecidos para fortalecer a fé
dos que creem no Evangelho de Jesus. A entrada à graça é pela fé, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 2. Tudo o que é por fé exclui o pecado. Inclusive, a graça não consente o pecado. A fé é o inverso dinâmico da graça. Esta reflexão foi escrita pelo pastor Gedeuti Gueiros. No nosso próximo módulo, que será disponibilizado na próxima terça-feira, nós continuaremos abordando o tema Graça e Fé. Eu te desejo a paz do Senhor Jesus.